Capítulo 1. A mulher que veio das palavras. A tarde caía sobre a cidade de Paraty com uma suavidade melancólica. O céu, tingido de dourado e lilás, abraçava os telhados coloniais enquanto o som distante das ondas marcava o tempo com mais precisão do que qualquer relógio. Era início de outono, e o ar carregava uma brisa levemente úmida, perfumada por maresia e madeira molhada. Na encosta de uma rua de pedras irregulares, cercada por um jardim que há muito não conhecia cuidados, erguia-se a casa de Gabriel Leal, escritor, viúvo e voluntariamente esquecido pelo mundo. Gabriel passava a maior parte dos dias naquele casarão antigo, onde o silêncio era quebrado apenas pelo ranger dos tacos ou pelo som das teclas de sua máquina de escrever, uma relíquia herdada do pai. Os livros se empilhavam ao redor como muralhas literárias, e a luz do abajur amarelo moldava sombras que dançavam preguiçosas nas paredes. Naquele dia específico, porém, o ar parecia mais denso. Algo pairava na atmosfera como um sussurro que ainda não se tornará som. Há semanas, ele lutava para começar um novo livro. Seus últimos romances haviam feito relativo sucesso, mas desde a morte de Marina, sua esposa, 2 anos antes, ele havia se refugiado nas palavras como quem escapa de um incêndio. A escrita era o último elo com a realidade, e ainda assim, ultimamente, até ela lhe escapava. Até ontem. Na noite anterior, Gabriel tivera um sonho vívido. Nele, uma mulher caminhava entre árvores cobertas por névoa, descalça, de vestido claro e esvoaçante, o cabelo castanho ondulado caindo sobre os ombros com naturalidade. Ela não dizia uma palavra, mas havia algo em seu olhar que exigia ser contado. Quando despertou, sem hesitar, Gabriel sentou-se diante da máquina de escrever e começou a dar forma à figura onírica. Helena Duarte. Esse fora o nome que simplesmente surgiu em sua mente, como se já estivesse ali. E com ele vieram histórias, traumas, gestos, pensamentos. Era uma mulher que amava fotografar tempestades, que carregava sempre um livro de poesia na bolsa e tinha o estranho hábito de conversar com as flores. Cada detalhe brotava com fluidez, como se estivesse apenas transcrevendo memórias, não as inventando. Durante toda a manhã, Gabriel escreveu compulsivamente. A personagem crescia com uma nitidez quase assustadora. Sabia que ela havia vivido uma infância solitária num orfanato do interior, que usava brincos herdados da avó, e que morava numa cidade fictícia chamada Vila da Serra, cercada por montanhas que ele mesmo jamais visitará. Tudo fazia sentido de uma maneira quase mágica. O romance tomava forma não como uma obra de ficção, mas como um relato de vida. À medida que o sol se inclinava para o poente, Gabriel saiu para caminhar, um hábito que cultivava para arejar os pensamentos. Desceu a rua de pedras, ignorando os olhares curiosos de moradores que há muito não o viam fora de casa. Cruzou a praça central, parou na banca para comprar um jornal velho e seguiu até a beira do cais, onde gostava de observar os barcos. Foi ali que a inquietação começou. Sentada no banco de madeira diante do mar, uma mulher lia um livro de capa azul. Gabriel mal anotou à primeira vista, até que algo no modo como ela ajeitou o cabelo chamou sua atenção. Havia naquele gesto uma familiaridade inquietante. Aproximou-se com discrição e, por um instante, seus olhos captaram o rosto da leitora. O coração pareceu parar. Era ela, Helena, ou alguém idêntica a Helena que ele criará naquela manhã. Ele parou, confuso. Tentou racionalizar. Talvez fosse apenas uma coincidência. Talvez sua mente, exausta, tivesse registrado o rosto da mulher em algum lugar antes de sonhá-la. Mas havia detalhes demais. A maneira como ela segurava o livro, o jeito como cruzava as pernas, o olhar levemente distante, como quem habita 2 mundos ao mesmo tempo. Não fazia sentido. Não era possível. Gabriel voltou para casa apressado, o coração disparado, como se estivesse fugindo de um espectro. Passou o resto da noite relendo tudo o que havia escrito. Cada frase, cada descrição. Confirmou o vestido, os brincos, até o modo como ela sorria de lado quando pensava em algo engraçado. Todos esses traços estavam ali, nas páginas, antes de ele vê-la. Isso era impossível. Ou talvez, mais inquietante ainda, fosse verdade. No dia seguinte, o mundo parecia mais silencioso. A máquina de escrever repousava intacta,
como se esperasse a próxima revelação. Gabriel passou horas em frente a ela, mas as palavras não vinham. Não conseguia ignorar o que tinha visto. Começou a questionar tudo: sua sanidade, o poder da imaginação, ou mesmo a existência de uma fronteira real entre criação e realidade. Durante o café da tarde, recebeu uma ligação de sua irmã, Beatriz, preocupada por ele ter saído sem avisar. Ela mencionou ter sonhado com Marina naquela noite, o que o abalou ainda mais. Beatriz tinha uma sensibilidade quase espiritual, daquelas que a ciência tenta explicar, mas nunca consegue. E por mais que Gabriel fingisse não acreditar, sabia que certos fios do universo não se deixam ver, apenas sentir. Antes de dormir, olhou para o papel ainda enfiado na máquina. A última frase que escrevera antes de sair dizia: ela sentou-se diante do mar, segurando um livro de capa azul, esperando que o mundo dissesse algo que ainda não havia sido dito. Essa era exatamente a cena que vira no cais. As palavras o encaravam com uma tranquilidade cruel. Pela primeira vez, Gabriel sentiu medo daquilo que criava. E uma pergunta surgiu, silenciosa como um sussurro em sua mente. E se ela também souber que foi escrita? Bem no alvo gancho para o capítulo 2. O escritor começa a investigar se outras pessoas também veem Helena e descobre um fato perturbador sobre o passado dela. Um fato que ele ainda não escreveu. Capítulo 2. Rastros invisíveis. O dia seguinte amanheceu envolto em névoa, como se a cidade quisesse esconder seus próprios contornos. Gabriel acordou mais cedo do que o habitual, inquieto, com a sensação de que as paredes ao seu redor haviam se aproximado durante a noite. A lembrança da mulher no cais, Helena, ou sua imagem viva, não apenas o perturbava, mas exigia respostas. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que suas palavras haviam ultrapassado os limites da ficção. Caminhou pela casa em silêncio, serviu café quase frio e folheou o caderno de anotações onde costumava registrar ideias vagas para personagens e enredos. Em meio a rabiscos de romances inacabados, havia desenhos de rostos, mapas de cidades inventadas, linhas desconexas que nunca virariam livros. E, agora, também uma mulher que existia sem jamais ter sido real. Ainda tentava racionalizar o que havia acontecido. Talvez a mulher fosse apenas parecida. Talvez sua mente, mergulhada na solidão, tivesse projetado nela a figura que desejava ver. Mas as coincidências acumulavam-se com peso próprio. Precisava investigar, mesmo que isso significasse confrontar o improvável. Tomou banho, vestiu uma camisa de linho e desceu a rua de pedras rumo ao centro, com passos apressados e olhar fixo. Passou pela banca de jornal, acenou para um grupo de turistas que tirava fotos sem olhar onde pisava, e entrou na pequena livraria de Dona Rosa. Ela o cumprimentou com seu habitual sorriso maternal e olhos atentos, mas logo percebeu algo de diferente. Com um tom cuidadoso, ela comentou ter visto Gabriel no dia anterior, perto do cais. E, antes que ele dissesse qualquer coisa, perguntou se ele havia encontrado a moça da névoa. A frase, dita com simplicidade, caiu sobre ele como um trovão. Gabriel disfarçou a surpresa e pediu que ela explicasse. Dona Rosa, acostumada a histórias que desafiavam o comum, disse que vira uma mulher sentada no banco do cais várias vezes nas últimas semanas, sempre sozinha, sempre lendo o mesmo livro azul. Segundo ela, a moça tinha uma presença estranha, não perturbadora, mas deslocada, como se não pertencesse exatamente àquele tempo. Mais ainda, afirmou que outras pessoas já haviam comentado sobre ela, embora ninguém soubesse seu nome ou de onde viera. Alguns achavam que era artista, outros, uma visitante solitária. Mas havia algo que deixava todos intrigados: a mulher nunca falava com ninguém, nem mesmo olhava nos olhos das pessoas. Gabriel saiu da livraria com a mente em torvelinho. A ideia de que ela já estivesse ali antes de ele começar a escrever fazia tudo parecer ainda mais impossível. Como poderia ter criado alguém que já existia? Ou estaria, de alguma forma, captando fragmentos de uma realidade que ainda não compreendia? Mais tarde, enquanto caminhava próximo à Praça da Matriz, decidiu entrar em um pequeno café onde costumava ir anos atrás com Marina. Sentou-se perto da janela, observando o movimento da rua, e puxou um caderno para escrever. Precisava registrar cada detalhe, cada sensação. Não como ficção,
mas como se estivesse investigando um caso real. Enquanto anotava, ouviu uma conversa discreta entre duas senhoras na mesa ao lado. Uma delas mencionava a moça do casarão abandonado, dizendo que havia visto luzes acesas lá à noite, embora ninguém morasse ali há anos. Gabriel interrompeu seu raciocínio e perguntou, com cautela, onde era esse casarão. Elas indicaram uma casa antiga na Rua das Palmeiras, cercada por árvores altas e janelas cobertas por cortinas que nunca se moviam. A curiosidade cresceu em seu peito como uma chama em tecido seco. À tarde, caminhou até o lugar indicado. A casa era realmente imponente, mas mergulhada em um silêncio inquietante. O portão de ferro enferrujado estava entreaberto, e o jardim parecia ter sido cuidado recentemente, apesar do aspecto geral de abandono. Através das janelas embaçadas, viu formas vagas de móveis cobertos com lençóis brancos. Nada indicava presença viva, e ainda assim havia algo ali, uma sensação de que os olhos da casa o observavam de volta. Naquela noite, decidiu reler os capítulos que escrevera sobre Helena. Algo lhe dizia que havia pistas escondidas ali, como se cada parágrafo contivesse ecos de uma verdade maior. E foi então que percebeu, ao descrever o passado de Helena, mencionar que ela havia crescido num orfanato chamado Santa Emília, localizado numa cidade fictícia chamada Vila da Serra. Sem saber porquê, resolveu buscar na internet se existia algo parecido. Para sua surpresa, descobriu que havia realmente existido, no interior do estado, um orfanato com esse nome, fechado há mais de 30 anos. As fotos antigas mostravam crianças em roupas simples, reunidas em frente a uma construção de pedra com janelas largas. E entre elas, numa imagem em preto e branco de 1989, uma menina de olhos grandes e cabelos ondulados chamava atenção. Gabriel aproximou o rosto da tela. Era impossível. Mas era ela. Helena. A mesma mulher que ele vira no cais. A mesma que descrevera antes de saber de sua existência. A mesma que agora sorria timidamente numa fotografia real, de uma instituição real, datada décadas antes. O corpo de Gabriel foi tomado por um calafrio. Sentia como se estivesse à beira de algo muito maior do que ele. Como se suas palavras estivessem moldando realidades, ou despertando partes esquecidas do mundo. Antes de dormir, revisitou a última página que escrevera no romance. Curiosamente, havia deixado uma nota no rodapé, rabiscada sem perceber. Ela lembra quem é, mas ainda não sabe por que voltou. Bem no alvo gancho para o capítulo 3. Gabriel decide visitar o antigo orfanato onde Helena viveu e encontra um diário esquecido, com trechos que descrevem alguém exatamente como ele, muito antes de seu nascimento. Capítulo 3. O diário de quem ainda não nasceu. A estrada até o interior serpenteava por entre montanhas encobertas por nuvens baixas, como véus depositados pela manhã. Gabriel dirigia com os olhos fixos na linha do asfalto, mas a mente vagava por territórios muito mais incertos. O nome Santa Emília ainda pulsava em sua cabeça como um eco distante, e a imagem daquela menina na fotografia, tão semelhante a Helena, não o deixava em paz. Cada quilômetro percorrido era um passo em direção a uma resposta que ele ainda não sabia se desejava encontrar. O orfanato, segundo informações que encontrara em um fórum antigo da internet, havia sido fechado após um incêndio parcial em 1993. Ninguém morava ali desde então. Ainda assim, relatos vagos de visitantes curiosos falavam sobre a existência de objetos deixados para trás, brinquedos, cadernos, quadros nas paredes. Como se o tempo tivesse parado no instante do abandono. Ao chegar ao local, Gabriel se deparou com uma construção de pedra, parcialmente coberta por trepadeiras. A fachada exibia rachaduras, mas ainda resistia com imponência. A entrada principal estava trancada com correntes, mas uma lateral aberta deixava ver um corredor interno tomado por folhas secas e o cheiro de mofo antigo. O silêncio era espesso, quebrado apenas pelo som dos próprios passos sobre o piso de madeira que rangia com cada movimento. Adentrou o salão principal, onde fileiras de cadeiras infantis ainda estavam dispostas em frente a um quadro negro coberto por uma fina camada de poeira. Era como se as crianças houvessem saído às pressas, deixando o espaço congelado no tempo. Gabriel passou os olhos pelos armários, pelas portas entreabertas e pelas janelas que filtravam a luz em feixes tímidos.
Foi numa das salas dos fundos que encontrou o que não esperava. Uma pequena biblioteca, ou o que restava dela. Estantes quebradas, livros espalhados, folhas rasgadas. E, entre tudo aquilo, um caderno grosso de capa dura azul marinho repousava sobre uma cadeira infantil tombada. A poeira indicava que ninguém o tocava há muitos anos, mas a capa estava surpreendentemente bem preservada. Ao abri-lo, percebeu que era um diário. As primeiras páginas traziam relatos comuns, provavelmente de uma adolescente que viverá ali, descrições dos dias, das refeições, dos colegas. Mas conforme avançava, o conteúdo começava a mudar. Os registros tornavam-se mais introspectivos, mais simbólicos. A autora, que nunca assinava com nome, descrevia sonhos recorrentes com um homem sentado à beira-mar, sempre escrevendo em uma máquina antiga, cercado por livros e solidão. Mencionava sua voz sem som, seus olhos tristes, e o modo como ele parecia conversar com o papel. Gabriel gelou ao ler aquilo. A descrição era sua. Ou melhor, da vida que levava há anos. O diário havia sido escrito antes mesmo de ele nascer, e ali estavam fragmentos de sua existência, como se tivessem sido antecipados por uma mente sensível demais para o tempo linear. A autora descrevia também sensações estranhas, como se ela mesma não pertencesse inteiramente àquele lugar. Falava de uma constante sensação de espera, como se sua verdadeira vida ainda estivesse por começar, em outro tempo, com outra identidade. E, em uma das últimas páginas, havia uma frase que paralisou Gabriel por completo. Se um dia eu voltar, que ele me reconheça, mesmo que não saiba por quê. As mãos dele tremiam. O diário, as coincidências, a mulher do cais, tudo começava a se entrelaçar numa teia invisível, onde o impossível se tornava necessário. Gabriel sentia como se estivesse vivendo dentro de sua própria ficção, ou talvez, como se alguém tivesse escrito sua vida com a mesma intensidade com que ele criará Helena. No final do caderno, uma página havia sido arrancada. Apenas o vestígio do papel rasgado permanecia, com marcas de tinta borrada indicando que algo fora escrito ali. O que quer que tivesse sido, não estava mais acessível. E, no verso da contracapa, uma única anotação em caligrafia diferente das demais, mais madura, mais recente. O tempo não separa o que foi criado para se reencontrar. Saiu do orfanato com o coração em tempestade. Lá fora, o céu havia escurecido. A chuva começava a cair com força, como se o mundo quisesse lavar algo invisível, purificar uma conexão antiga demais para ser compreendida. Gabriel entrou no carro, ligou os faróis e encarou o retrovisor. Por um instante, jurou ver Helena refletida no vidro traseiro, caminhando entre as árvores. Mas quando se virou, não havia ninguém. Naquela noite, de volta para Ti, sentou-se diante da máquina de escrever e permaneceu imóvel por horas. A folha branca o encarava como um espelho. Finalmente, escreveu. Ela esteve aqui antes. Muito antes de mim. E mesmo assim, ainda me espera. Bem no alvo gancho para o capítulo 4. Depois de encontrar o diário, Gabriel começa a notar que Helena parece estar guiando seus passos, e um objeto deixado por ela aparece misteriosamente dentro da casa dele. Capítulo 4. Presente de um passado que não escreveu. A chuva não cessou durante toda a noite, martelando o telhado da casa de Gabriel como uma lembrança persistente. O orfanato, o diário, a fotografia, tudo parecia ter sido tirado de um enredo cuidadosamente arquitetado, mas ele sabia que não escrevera nada daquilo. Não daquela forma. A sensação de ser uma peça numa narrativa maior, que escapava de suas mãos, fazia crescer um medo silencioso. Pela primeira vez em sua vida, o escritor se sentia personagem. Na manhã seguinte, acordou com a luz cinzenta filtrada pelas cortinas. Ainda era cedo, e o som da chuva transformará-se em um gotejar preguiçoso. A casa, velha e silenciosa, parecia respirar com ele. Gabriel preparou o café quase mecanicamente, tentando organizar os pensamentos. No fundo, esperava que tudo não passasse de um delírio alimentado pelo isolamento e pela dor não resolvida. Mas o mundo, naquele dia, parecia decidido a contrariá-lo. Ao retornar ao escritório, encontrou sobre sua mesa algo que não estivera ali na noite anterior. Um lenço de tecido delicado,
bordado à mão com iniciais em azul marinho, ED. Exatamente as mesmas iniciais de Helena Duarte. O lenço exalava um leve perfume floral, jasmim, talvez, e estava dobrado com uma precisão quase ritualística. Gabriel ficou parado diante do objeto, sem saber se tocava ou fugia. Aquilo não era dele. Nunca fora. E a casa estivera trancada desde que voltara do interior. O lenço parecia vibrar em silêncio, como se carregasse em si uma memória não verbalizada. O toque do tecido era frio, e uma imagem imediatamente invadiu a mente de Gabriel. Helena, deitada sob uma árvore, olhando para o céu com os olhos fechados, sussurrando um nome que ele não conseguia ouvir. Era como se o objeto houvesse trazido um fragmento dela consigo, como se marcasse sua presença ali, mesmo ausente. Tomado por uma necessidade quase obsessiva de compreender, Gabriel começou a revirar sua casa em busca de qualquer outra pista. Vasculhou gavetas, prateleiras, livros antigos. E foi num armário esquecido da sala que encontrou algo ainda mais perturbador: um envelope pardo, endereçado a ele, com sua própria caligrafia no remetente, mas ele não se lembrava de jamais ter escrito ou enviado aquilo. Ao abrir o envelope, encontrou folhas digitadas, já amareladas pelo tempo. Era um trecho de um romance inacabado, escrito anos atrás, logo após a morte de Marina. O texto falava de uma mulher que surgia na vida do protagonista, trazendo respostas que ele não sabia que buscava. Ela falava pouco, mas quando fazia, suas palavras ecoavam por dias. Seu nome, na versão antiga, era outro, Clara, mas a essência era a mesma, uma mulher que parecia vinda de outro plano, destinada a guiá-lo de volta à luz. Gabriel não se lembrava de ter escrito aquele trecho. A estrutura, o estilo, os temas, tudo era familiar, mas distante. Como se houvesse canalizado algo que só agora fazia sentido. Sentou-se à escrivaninha com o lenço ao lado e as páginas antigas diante dos olhos. Algo em seu interior se alinhava, como peças de um quebra-cabeça que começavam a se encaixar por vontade própria. Ao final do manuscrito, havia uma nota manuscrita, em letras tremidas e apressadas. Quando ela voltar, não a questione. Apenas escreva o que ela lembra. Durante o resto do dia, Gabriel não conseguiu escrever uma linha sequer. A presença de Helena pairava pela casa como uma brisa sutil, um aroma, um reflexo. Tudo nela parecia real demais para ser invenção. E tudo nele parecia já saber disso, mesmo que sua razão ainda resistisse. No final da tarde, enquanto observava a chuva cessar, ouviu um leve barulho vindo do quintal. Um som quase imperceptível, como folhas sendo tocadas por pés descalços. Levantou-se lentamente e foi até a porta dos fundos. O jardim, ainda úmido, exalava cheiro de terra molhada. E ali, sobre a mureta de pedra, repousava uma fotografia. Nela, Gabriel aparecia sentado em frente à sua máquina de escrever. Ao fundo, a silhueta de uma mulher observava, parcialmente escondida pela cortina. Ele nunca tirara aquela foto. O céu tingia-se de laranja e violeta quando Gabriel retornou ao escritório. Sentou-se diante da máquina de escrever com uma única certeza: Helena não era apenas uma personagem. Ela era uma presença. Um elo. Uma resposta que o tempo decidirá devolver. E, talvez, algo que ele mesmo, sem perceber, havia pedido em suas palavras mais silenciosas. Respirou fundo, encaixou uma nova folha na máquina e escreveu. Ela havia deixado o lenço para que ele soubesse. Estava perto. E quando estivesse pronto, ela voltaria não como lembrança, mas como destino. Bem no alvo gancho para o capítulo 5. Gabriel começa a seguir rastros cada vez mais concretos de Helena pela cidade, até cruzar com alguém que jura conhecê-la, e que lhe revela um segredo guardado desde antes de seu nascimento. Capítulo 5. A testemunha do inimaginável. Os dias que se seguiram foram envoltos em silêncio e expectativa. Gabriel passou a caminhar pelas ruas de Paraty com um olhar mais atento, como se cada esquina escondesse uma pista, como se os muros da cidade pudessem sussurrar respostas. A sensação de presença continuava ao seu redor, delicada e persistente, como um perfume que não se sabe de onde vem. O lenço bordado permanecia cuidadosamente guardado entre as páginas do diário que encontrara no orfanato. Já a fotografia, aquela imagem impossível,
fora colocada dentro de uma moldura simples e deixada sobre o estante de sua sala. Ele ainda não compreendia como ela existia, mas aceitava que sua lógica já não era suficiente. Precisava de algo mais. Algo que fosse além da razão. Numa tarde de céu limpo, Gabriel decidiu visitar um antiquário localizado em uma viela próxima à praça. O lugar, antigo e levemente empoeirado, era comandado por um senhor de modos refinados e olhar atento, chamado Jonas Malheiros. Gabriel o conhecia apenas de vista, mas sempre tivera a impressão de que aquele homem via mais do que mostrava. Algo em sua postura parecia carregar séculos de histórias ocultas em objetos esquecidos. Ao entrar, sentiu um calafrio. Havia algo naquele ambiente que o puxava. Olhou em volta, sem saber exatamente o que procurava, até que se deteve diante de uma prateleira onde repousava uma pequena moldura vazia. O curioso era que ela parecia idêntica à moldura que agora guardava a fotografia em sua casa. Jonas observava a distância e, ao se aproximar, comentou com naturalidade que já esperava por ele. Gabriel se surpreendeu, mas o antiquário apenas sorriu. Disse que alguém havia deixado algo para ele ali, há muitos anos. Era uma caixa pequena, feita de madeira escura, com detalhes em cobre. Jonas explicou que a caixa fora entregue por uma mulher que não deixou nome, mas que especificou que deveria ser entregue a Gabriel Leal assim que ele voltasse a procurá-la. E agora, ele estava ali. Com as mãos trêmulas, Gabriel recebeu o objeto. A caixa estava trancada com um fecho simples. Ao abri-la, encontrou dentro um conjunto de cartas amareladas, escritas à mão. O mais impressionante era que algumas delas estavam endereçadas a ele, por nome completo, com datas muito anteriores ao seu nascimento. A caligrafia era delicada, elegante, feminina. Leu a primeira com o coração acelerado. A remetente se apresentava como e dizia ter visões recorrentes com o homem que escreveria sua história. Contava que, apesar de viver em tempos diferentes, ela o sentia. Sabia que ele sofreria por perdas que não entenderia, que buscaria respostas em palavras, e que só encontraria sentido quando finalmente a reconhecesse. Ela não pedia nada, apenas que ele escrevesse, porque escrever seria a ponte entre os dois. Gabriel sentiu o mundo girar. As cartas não eram apenas mensagens. Eram testemunhos de uma conexão impossível. Ao final de uma delas, uma frase saltava aos olhos. Se você está lendo isso, é porque já nos encontramos, ainda que seu coração não saiba quando. Foi então que Jonas, com voz serena, contou o que guardava há décadas. Disse que conheceu Helena. Ou, ao menos, alguém que usava esse nome. Ela aparecerá em Paraty por volta de 1984, jovem, reservada, com os mesmos olhos descritos nas cartas. Dizia que precisava deixar algo importante para alguém que viria no futuro. Jonas, cético na época, aceitou guardar a caixa por curiosidade, mas nunca mais a viu depois disso. Contou também que, durante anos, sonhou com ela. Sempre em silêncio, sempre próximo ao mar, como se esperasse o momento certo para voltar. E agora, vendo Gabriel ali, tudo fazia sentido. Gabriel saiu do antiquário com a caixa junto ao peito, como quem carrega algo sagrado. A mente fervilhava. O tempo deixará de ser uma linha reta. O passado moldava o presente, e o futuro parecia ter deixado rastros no ontem. Helena estava em todas as partes, nas entrelinhas da realidade, costurada nas memórias dos outros, nos objetos esquecidos, nos gestos silenciosos. De volta à sua casa, ao abrir mais uma carta, encontrou nela algo ainda mais perturbador, um desenho. Era o esboço de um cômodo, sua própria sala, exatamente como era agora. Até os quadros na parede estavam no lugar certo. No rodapé do papel, uma anotação em letra miúda. Aqui estarei, quando você acreditar. E, como se uma mão invisível houvesse respondido, naquela noite, enquanto escrevia, Gabriel sentiu o ar da casa mudar. Uma leve brisa passou por ele, e, por um instante, o perfume de jasmim preencheu o cômodo. Era como se Helena estivesse de novo ali, não como visão, mas como presença. Bem no alvo gancho para o capítulo 6. Gabriel encontra uma carta inacabada entre os papéis deixados por Helena, e ao tentar completá-la em sua máquina de escrever,
descobre que as palavras que surgem não são suas, e revelam algo que ele não queria saber. Capítulo 7. O preço da presença. O tempo parecia suspenso. Desde o dia em que as palavras surgiram sozinhas na máquina de escrever, Gabriel não conseguiu mais manter o controle sobre a narrativa. Nem a que escrevia, nem a que vivia. Tudo se entrelaçava. Cada pensamento se parecia ecoar em objetos ao redor. Cada sensação parecia antecedida por um sussurro, como se o mundo estivesse ouvindo e respondendo antes mesmo que ele falasse. Naquela noite, a cidade dormia sob uma lua pálida. O som do mar era um sussurro constante, e o vento frio descia das montanhas como uma promessa. Gabriel sentia que algo se aproximava. Não era mais uma expectativa, mas uma certeza. Como se, finalmente, todas as pontas soltas estivessem prestes a se unir. Estava em seu escritório, com as janelas abertas e as luzes apagadas. Apenas a claridade da lua invadia o ambiente. Sobre a mesa, além da máquina de escrever, repousava um diário encontrado no orfanato, o lenço com as iniciais ED, a fotografia do impossível e as cartas com datas que desafiavam a lógica. Elementos de uma trama que agora ganhava corpo e alma. Foi então que sentiu. Não um susto, nem uma visão, mas uma presença. Um deslocamento no ar. Uma mudança imperceptível que, ainda assim, era inegável. Virou-se devagar. E ali, à porta do cômodo, estava ela. Helena. Pela primeira vez, não como figura distante, não como visão no cais, nem como sussurro no tempo, mas ali, inteira. Ela usava um vestido claro que parecia flutuar ao redor do corpo. Os cabelos ondulados repousavam sobre os ombros, e o olhar carregava uma profundidade antiga, como se já houvesse atravessado vidas. Ela não falou, apenas o olhou. E naquele olhar, Gabriel sentiu tudo: as histórias que ainda não haviam sido contadas, os encontros que se repetiram em diferentes formas, as palavras que nunca foram ditas, mas sempre existiram. Ele tentou se mover, mas o corpo não respondia. Não por medo, mas por reverência. Era como estar diante de algo sagrado. Helena, então, caminhou até ele. Parou a poucos centímetros de distância e estendeu a mão. Quando seus dedos se tocaram, uma corrente quente atravessou o corpo de Gabriel, como se uma lembrança profunda estivesse sendo reativada. Como se parte dele, esquecida por tempo demais, voltasse a ocupar seu lugar. E então ela falou. Sua voz era baixa, suave, mas preenchia todo o ambiente. Disse que havia cruzado o tempo não apenas porque ele a escrevera, mas porque ele a havia esquecido. Que a história deles era mais antiga do que o papel, mais profunda do que a palavra. Que sempre estiveram ligados, em sonhos, em intuições, em lapsos de lembrança, mas que algo os separou. Um acontecimento antigo, de outra vida, de outro ciclo. Helena explicou que havia retornado agora porque Gabriel, finalmente, estava pronto para lembrar. Mas que para ela permanecer, algo teria que ser deixado para trás. A escrita. As palavras que o conectavam ao mundo, que haviam sido seu refúgio, seu lar, sua ponte com Marina, teriam que cessar. Porque enquanto ele escrevesse, ela seria fragmento. Seria papel. Para que ela vivesse plenamente, Gabriel teria que escolher viver com ela, e não mais apenas escrevê-la. A escolha era clara, mas cruel. Deixar de escrever era, para ele, como abdicar da própria identidade. Era apagar o vínculo com Marina, com sua dor, com sua reconstrução. Mas manter a escrita significava manter Helena como sombra, como eco, como ausência presente. O silêncio entre os dois era espesso. Lá fora, as árvores dançavam com o vento. Dentro, apenas dois corações tentando se ouvir sem palavras. Ela, então, levou a mão ao peito e retirou um colar com um pequeno pingente de prata em forma de pena. Colocou-o na mão de Gabriel e disse que, caso ele decidisse pela escrita, ela voltaria ao tempo de onde viera. Mas se ele guardasse o colar e jamais voltasse a escrever, ela permaneceria. Como presença. Como mulher. Como agora. Gabriel fechou a mão sobre o pingente. E, com a voz embargada, perguntou o que aconteceria com as histórias que ainda não contará. Helena apenas respondeu que algumas histórias não precisam ser escritas.
apenas vividas. Naquela noite, ela permaneceu com ele. Dormiram lado a lado, não como personagens, mas como almas reencontradas. Mas o amanhecer traria a decisão. Bem no alvo gancho para o capítulo 8. Conclusão. Na manhã seguinte, Gabriel acorda sozinho. Em sua mesa, o colar permanece. E ao lado, uma última página datilografada, mas não por ele, com a decisão que ainda precisava ser feita. Capítulo 8. A página em branco. O amanhecer chegou suave, tingindo o céu de um azul tênue que lentamente se dissolvia em tons dourados. Os primeiros raios de sol filtravam-se pelas frestas da janela do escritório de Gabriel, projetando sombra suave sobre o chão de madeira e as pilhas de livros que há muito não eram tocadas. A casa respirava em silêncio. Gabriel despertou com um peso estranho no peito, como quem retorna de um sonho demasiado real. O ar ainda carregava um perfume delicado, floral, que por instantes pareceu mais intenso do que nunca. Estendeu o braço para o lado, esperando sentir a presença quente de Helena ao seu lado, mas encontrou apenas o lençol amassado e frio. Sentou-se devagar, os olhos varrendo o quarto em busca de algum sinal dela. Nada. A manta cuidadosamente dobrada, o copo d'água pela metade sobre a mesa de cabeceira, o colar de pena de prata repousando exatamente onde ela o deixará. Era como se a noite anterior tivesse sido parte de outro tempo, uma dobra na realidade. Levantou-se em silêncio e foi até o escritório. Sobre a mesa, onde repousavam seus manuscritos e memórias, havia uma única folha de papel recém-datilografada, cuidadosamente alinhada no centro da escrivaninha. Gabriel reconheceu de imediato. Não fora ele quem a escrevera. Leu com atenção, o coração batendo com a cadência de um segredo prestes a se revelar. Você pode continuar escrevendo. E eu continuarei vivendo em cada palavra. Mas você não me verá. Ou pode guardar a pena. Silenciar as páginas. E me terá ao seu lado, agora e até o fim. Escolha o que for mais verdadeiro para você. Porque mesmo no silêncio, eu estarei contigo. Ao final da mensagem, não havia assinatura. Apenas um traço fino, como uma linha contínua que parecia dividir dois mundos. Gabriel permaneceu imóvel por minutos inteiros, olhando para o papel, como se ele pudesse responder suas perguntas mais íntimas. Em sua mente, memórias da infância, da juventude com Marina, dos primeiros livros, da dor, do isolamento, de Helena, todas fluíam como um rio que se recusa a ser represado. Pegou o colar, fechou a mão em torno dele e foi até a janela. O mar ao fundo refletia a luz dourada do sol nascente. Paraty despertava lentamente, alheia ao dilema que pulsava dentro dele. As ondas iam e vinham, num compasso que lembrava respiração. Ele pensou nas histórias que ainda poderia contar, nos personagens que ainda moravam dentro de si, mas também pensou em tudo o que perderá tentando aprisionar sentimentos em palavras. Pensou no toque de Helena, na presença viva que, por uma noite, trouxe de volta a parte dele que havia desaparecido com Marina. E soube, então, que não se tratava de esquecer, nem de substituir, mas de permitir-se continuar. Voltou ao escritório. Sentou-se diante da máquina de escrever. Retirou o papel com a mensagem. Colocou uma folha em branco. E ficou ali, por horas. O cursor imóvel. A máquina silenciosa. Até que, ao final da tarde, ele se levantou, fechou a tampa da máquina e a cobriu com tecido. Pegou o colar. Colocou-o no pescoço. E, pela primeira vez em anos, saiu de casa sem levar caderno, sem levar caneta, sem levar a dor. Na calçada, sob a luz do entardecer, uma mulher o esperava. Helena. Ela sorriu, não como personagem, mas como destino. E ele respondeu com um olhar tranquilo, de quem finalmente escrevera o que precisava, mesmo sem escrever uma linha. Fim.